A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja formam um casalzinho que demoniza Israel. Michele deu a declaração em evento da PL Mulher lá na cidade de Rio Verde, em Goiás. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, surpresa da Michelle tá fazendo esse tipo de coisa? Não. Surpresa que alguém ainda acredita que a extrema-direita está preocupada em defender os judeus? Sim. Vamos e convenhamos. A judeus, ó, É o fiquem que de olho. eles Esse pessoal fazem, não né? liga pra vocês, eles só estão instrumentalizando Israel para usar contra a esquerda. Exatamente, é o que eles fazem. Não ficamos surpresas com esse tipo de posicionamento, isso é uma questão muito óbvia. Agora, a Michelle está vindo muito ofensiva, né, para cima do casal da Janja e do Lula, e não é de agora. A gente precisa lembrar disso. Inclusive, nesse encontro do PL Mulher, Sofia, a Michelle falou mal de toda a esquerda, tá? Foi uma crítica geral. Vou te pedir para trazer o vídeo. Desculpa, gente. Vamos assistir uma pregação da Michelle, mas é só um minutinho fração. E sempre com o mesmo modelito, né? Essa camisa aí do PL Mulher, um negócio assim fabuloso. Gente, melhorem essa roupa, por gentileza, tá? Porque isso aí é muito brega, mas isso aí é um assunto para outro corte. Vamos lá, Sofia. Porque a extrema esquerda ela é ordinária, ela maltrata, ela mata, ela persegue, ela difama. E aonde tem esquerda tem destruição, sim. Mas esse povo que está aqui vai se levantar contra esse mal e nós não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas. E que há um tempo atrás, e tem matéria, vocês podem dar um Google, a senhora do líder proibiu dele falar com o povo cristão. E agora está indo nas igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais? Vamos entender que a mentira está dentro desse povo e que eles estão ali sendo usados, porque aquele que caiu e junto com ele caiu a terça parte dos anjos, ele está aqui para influenciar, para te ludibriar com a mentira. Vamos ser mais espertos, inteligentes na palavra de Deus? A Ana mostrou a bússola do PL, mas a nossa bússola de vida é a palavra de Deus, que é viva, que liberta, que transforma e que cura. E tomara assim, que nesses momentos que eles estão frequentando a igreja, querendo enganar o povo cristão, que eles se convertam. E se eles se converterem de todo o coração, Deus os perdoará. E nós iremos morar juntos no céu. Oh, que coisa mais linda, senador Wilder. Com todo respeito, se essa pessoa for pro céu, eu não tô afim de ir pra lá, não. Já pensou em ir pro céu e encontrar Michele Bolsonaro, Silas Malafaia? Não me anima muito. Sabe? É um negócio assim absurdo, Sofia. Sobretudo porque, para quem acompanha minimamente da política, as pessoas sabem que o Lula, por exemplo, é uma figura católica. O Lula sempre Sim. manifestou isso. O Lula tem um lado, vamos dizer que um pouco conservador até nas suas questões. E eu acho uma coisa interessante do Lula, porque ele sempre fala isso. Eu sou católico, eu sou contra o aborto, por exemplo, mas eu não posso impedir que as pessoas tomem suas decisões. E aí o Lula já falou que o aborto é um caso de saúde pública, mas que ele pessoalmente é contra o aborto, ele é católico. E aí vale lembrar, isso é política, gente. O político ele pode não fazer, mas ele não pode impedir políticas públicas que aí beneficiariam a população. No caso
do Lula, inclusive, diferente do Bolsonaro, ele fez esse posicionamento. Por que eu falo que é diferente do Bolsonaro? Porque a ex-esposa do Bolsonaro já confirmou, inclusive o Bolsonaro deu uma entrevista há muitos anos atrás informando que ele não queria o Jair Renan, o coitado do Jair Renan, o rejeitado. E ele propôs à esposa, à época, que ela interrompesse a gestação, ela não quis, ela levou a gestação, mas o Bolsonaro já solicitou um aborto aí para sua companheira. Dai? Fia? Aí, Oi. tá. Você não caiu. Não, estamos te ouvindo. Voltei? Estamos te ouvindo. Ah, Tua imagem sumiu um pronto. segundinho, mas estamos te ouvindo. Gente, pronto. Mas é isso, o Jair Bolsonaro já fez isso. E a gente, inclusive, tem... o Bolsonaro se separou várias vezes, o Lula não. O Lula, ele teve duas viúvas, ele teve duas viúvas, perdão, ele é viúvo de duas mulheres, teve duas mulheres que faleceram, ele só se casou depois do falecimento, ele não se separou. Então, é importante que a gente traga isso, porque essa ideia de que o Lula ele não frequenta igreja é uma ideia mentirosa. O Lula ele é tolerante em relação aos direitos. Então, ele vai para a igreja dele rezar para a santa que ele acredita, mas ele vem na Bahia e toma banho de pipoca. Então, isso se chama de respeito e ele entende que o Estado é laico. Acho muito importante a gente esclarecer isso, Sofia. Até porque, quando a gente fala sobre as complicações de evangélicos estarem na política, em espaços de poder e tomada de decisão, o medo, muitas vezes, é justamente o que o neopentecostal faz, que é isso aí, é uma falsa moralidade, é uma endemonização das pessoas e, sobretudo, Israel. Um Estado que mata mais de 60 mil pessoas não pode ser respeitado nem endeusado. Então, é totalmente correto o posicionamento do Lula. Inclusive, hoje, o Lula, na Itália, comentou que o Brasil não tem nenhum problema com Israel, tem problema com Netanyahu. E é importante que a gente fale sobre isso. A gente não está falando contra o Estado de Israel na figura apenas das pessoas, dos israelenses, dos judeus, dos cristãos. Não é sobre isso. É sobre a política, que inclusive é uma política fascista, uma política genocida. E essa política tem um representante e tem um apoio de uma certa parte da população, inclusive não é universal. É isso que precisa ser dito, Sofia. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a defesa de Janja. A Janja já falou em um outro momento que a Michelle atacou o seu companheiro e a atacou sobre isso. Foi uma entrevista com a Mônica Bergamo. E ela responde, inclusive, que ela não vai ficar calada diante dos ataques. Não teve ainda uma resposta sobre esse último ataque do final de semana, não sei se vai ter, mas vamos ouvir o que a gente já falou sobre esse assunto, por favor? Nós vamos entrar num ano eleitoral. Seguramente vai ter uma figura feminina central, que vai ser a Michelle Bolsonaro. Ou como candidata a presidente, ou como candidata a vice, ou como candidata a senadora. Ela já está se colocando, já chamou seu marido de pinguço. E é muito difícil para o presidente Lula fazer um bateu-levou, né? Como se faz naturalmente quando é um homem, é mais fácil, né? Ela é uma mulher, então você recebe a pancada, como é que ele vai dar de volta? Qual vai ser o seu papel nesse contexto dessa campanha? Com essa presença feminina e não só por isso? Sinceramente, eu não tô preocupada com a figura dela. Eu falei agora em Manaus que eu não vou... Eu falo sem precisar xingar o marido de ninguém. Entendeu? Eu jamais faria isso. Eu não me propus a isso, né, quando eu comecei a conversar mais fortemente com as mulheres. E foi sempre, desde o começo do governo, uma pauta que é fundamental para mim, é falar para as mulheres. Mas você não acha que se ela tivesse papel central e atacar o presidente, você vai responder? Você teria esse papel? Qualquer pessoa que ataque o meu marido, eu me sinto no direito de protegê-lo. Não é protegê-lo porque tem que ser de proteção, mas eu me sinto no direito, sabe? Eu não vou deixar ninguém atacar ele, seja quem for. Se for homem ou se for mulher. Depende do nível de ataque, obviamente, que eu vou me colocar. Eu espero que ela tenha ética para saber qual é o papel que ela tem. Eu espero que não se repita o que ela fez num evento, porque para nós mulheres o comportamento dela é muito ruim. Você tá me entendendo? Não é sobre ela, é sobre as mulheres. A gente já é muito atacada. A gente já tem dificuldade de alcançar lugares de decisão e poder. E quando a gente alcança lugares de decisão e poder, a gente precisa ter muita responsabilidade no que a gente faz e no que a gente fala. Sabe? E aquele comportamento não é o que a maioria das mulheres se espera. A gente precisa ter muita responsabilidade, Mani.
Eu acho que a gente já respondeu, né, a função dela, o papel dela, e eu acho que ela é extremamente democrática e que isso a gente vai ver muito a partir de agora, até porque a Michelle se lançou na política também, né? Ela já manifestou o interesse dela em ter um cargo político, algo que nunca aconteceu, mas é uma ideia aí uma estratégia da ultradireita, da extrema-direita, é justamente esse tipo de embate, né, Sofia? Esse tipo de violência que não é um debate de ideias, não é um debate de políticas, de projetos, é um debate de um ataque. Infelizmente, a gente vai ter um 2026 bem difícil pela frente, viu? Eu acredito nisso. Pois é, Dai. É, é complicado lidar com isso porque a gente não. Para conseguir debater, digamos assim, politicamente, a gente precisa pelo menos concordar com a realidade, sabe? A gente precisa concordar pelo menos com os fatos para a partir desses fatos poder debater posições ideológicas, etc, etc. E nesse caso a gente está lidando com uma situação que eles distorcem inclusive os fatos. Tipo, porque já foi porque ela proibiu ele de falar com cristãos sobre cristãos. Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou isso? É porque eles estão demonizando Israel. Não, existe sim dentro da esquerda posições e pessoas que acreditam que não deve existir o Estado de Israel, que o Estado de Israel é ilegítimo, etc. Essa não é a posição do Lula e da Janja. Eles nunca. Inclusive, o governo Lula sequer rompeu as relações com Israel, que é uma coisa que boa parte da esquerda cobra dele. Então, boa parte da esquerda fala algo que critica o Lula por não ser duro o suficiente, sabe? Pra daí ela dizer, eles demonizam Israel. Que o Lula fala que é o que acontece lá, um genocídio, que não é só o Lula que tá falando, que é algo que. Gente, vocês viram o discurso do Netanyahu na ONU? Uma caralhada de país saiu no meio quando o Netanyahu foi discursar. Existem vários órgãos internacionais, inclusive a Anistia Internacional, inclusive a própria ONU, dizendo que o que está acontecendo lá é genocídio. Então, de novo, eles vão lá e distorcem os fatos. Ela vai lá e distorce os fatos. Daí não tem como ter uma discussão. Eu acho muito engraçado que se fala tanto, é porque tem que acabar com essa polarização. Para acabar com essa polarização, a gente primeiro precisa que a extrema-direita reconheça a realidade. Antes disso, não tem como acabar. E a Michelle, ela vai aí instrumentalizando a religião e instrumentalizando o gênero dela também, porque existe tanto. Por que, que o Valdemar e o PL insistem tanto na Michelle? Porque eles viram que quem deu a vitória pro Lula foram as mulheres. O pessoal fala muito de Nordeste e tal. Não, gente, quem deu a vitória no Nordeste, sim, votou mais no PT do que em outras regiões do Brasil. Sim. Mas quem realmente deu a vitória não foi o Nordeste, foram as mulheres do país inteiro. E daí eles tentam instrumentalizar aí através da Michelle o gênero e a religião. E assim, ela vai se colocando como uma candidata aí possível e como uma candidata difícil de combater. Eu só não fico mais preocupado com uma razão. Por uma única razão. A misoginia da extrema-direita. Se a extrema-direita não fosse tão misógina, a Michelle seria ainda mais perigosa. Mas como a gente tá falando de um grupo extremamente misógino, isso acaba diminuindo um pouco o risco que a Michelle representa. Enfim, é isso, Dai. Mais alguma coisa ou podemos parar por aqui? Não sofro, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.